Capítulo 2. Fomos criados juntos. Não chegava a haver 1 ano de diferença entre nossas idades. Não preciso dizer que éramos estranhos a qualquer espécie de desunião ou disputa. A harmonia era a alma de nosso companheirismo e a diversidade e o contraste que subsistiam em nossas personalidades nos aproximavam ainda mais. Elizabeth era de uma disposição mais calma e concentrada, mas, com todo o meu ardor, eu era capaz de uma dedicação mais intensa e era mais profundamente tomado pela sede de conhecimento. Ela se ocupava em seguir as criações elevadas dos poetas e, nas paisagens majestosas e fascinantes que cercavam nosso lar suíço, as formas sublimes das montanhas, as mudanças das estações, tempestade calma, o silêncio do inverno e a vida de turbulência de nossos verões alpinos, ela encontrava um amplo escopo para admiração e deleite. Enquanto minha companheira contemplava com um espírito sério e satisfeito as magníficas aparições das coisas, eu me deleitava em investigar suas causas. O mundo era para mim um segredo que eu desejava decifrar. Entre as mais antigas sensações de que posso me lembrar estão a curiosidade, a pesquisa dedicada para aprender as leis ocultas da natureza e uma felicidade equivalente ao júbilo quando elas se revelavam a mim. Com o nascimento de um segundo filho, 7 anos mais moço que eu, meus pais desistiram totalmente da vida errante e se fixaram em sua terra natal. Possuíamos uma casa em Genebra e uma campagne, nota de rodapé número 9, campagne, em francês no original, um pequeno chalé de campo. Fim da nota de rodapé. Possuíamos uma casa em Genebra e uma campagne em Belle-Rive, o litoral a leste do lago, a quilômetros da cidade. Residíamos principalmente na segunda, e nossos pais viviam em considerável reclusão. Era meu temperamento evitar multidões e me ligar fervorosamente a poucos. Assim, era indiferente aos meus colegas de escola em geral, mas me uni nos laços de mais próxima amizade em um entre eles, Henry Clerval. Era filho de um mercador de Genebra. Era um garoto de talento e imaginação singulares. Amava o risco, as dificuldades e até mesmo se colocar em perigo. Era profundamente letrado em romances de cavalaria e amor cortês. Compunha trovas heróicas e começava a escrever muitos contos de fantasia e aventuras cavalheirescas. Tentava nos fazer encenar peças e participar de bailes de máscaras, nos quais os personagens eram inspirados nos heróis de Roncesvalles. Nota de rodapé número 10. Carlos Magno, imperador romano de 800 d.C., sofreu sua pior derrota pelos bascos em Roncesvalles, no nordeste da Espanha, fronteira com a França. Fim da nota de rodapé. Tentava nos fazer encenar peças e participar de bailes de máscaras, nas quais os personagens eram inspirados nos heróis de Roncesvalles, na Távola Redonda do Rei Arthur. Nota de rodapé número 11. Os Cavaleiros da Távola Redonda foram um exército lendário do rei Arthur da Inglaterra com histórias que remontam do século VI. Fim da nota de rodapé. Nos quais os personagens eram inspirados nos heróis de Roncesvalles, na Távola Redonda do rei Arthur e em todos os cavaleiros que derramaram sangue para resgatar o Santo Sepulcro das mãos dos infiéis. Nenhum ser humano poderia ter passado uma infância mais feliz do que a minha. Meus pais eram animados pelo mais puro espírito de bondade e indulgência. Não sentíamos que eram os tiranos a nos governar de acordo com seus caprichos, mas os agentes e criadores dos muitos prazeres de que gozávamos. Quando eu estava entre outras famílias, discernia com clareza quão peculiarmente afortunada minha vida era, e a gratidão contribuía para o desenvolvimento do amor filial. Minha índole era às vezes violenta e minhas paixões veementes, mas, por alguma lei em meu temperamento, elas não eram dirigidas a buscas infantis, e sim a um ávido desejo por aprender, mas não por aprender todas as coisas indiscriminadamente. Confesso que nem a estrutura das línguas, nem o código dos governos ou a política dos países me atraíam. Eram os segredos do céu e da terra que eu queria desvendar. E fosse a substância externa das coisas ou o espírito interno da natureza e a misteriosa alma do homem que me ocupassem, minhas questões eram sempre dirigidas ao aspecto metafísico ou, em seu sentido maior, aos segredos físicos do mundo. Já Clerval se ocupava, por assim dizer,
das relações morais entre as coisas. O lado agitado da vida, as virtudes dos heróis e as ações dos homens eram seu tema. E sua esperança e seu sonho eram se tornar um entre aqueles cujos nomes ficam marcados na história como os galantes e aventureiros benfeitores de nossa espécie. A santificada alma de Elizabeth brilhava como uma vela votiva em nosso pacífico lar. Sua simpatia nos contagiava, seu sorriso, a voz mansa e a doce vislumbre de seus olhos celestiais estavam sempre lá para nos abençoar e animar. Ela era o espírito vivo do amor, a suavizar e fascinar. Se eu me tornara carrancudo pelo estudo, bruto pelo ardor de minha natureza, ela estava lá para me subjugar à imagem de sua própria gentileza. E Clerval? Poderia o mal se entrincheirar no espírito nobre de Clerval? Ainda assim, ele talvez não tivesse sido tão perfeitamente humano, tão considerado em sua generosidade, tão cheio de bondade e ternura em sua paixão pela aventura, se ela não tivesse despertado nele o verdadeiro amor à beneficência e convertido o desejo de fazer o bem no propósito final de sua ambição crescente. Sinto um delicado prazer em reviver essas lembranças da infância, quando o infortúnio ainda não tinha conspurcado minha mente e transformado suas visões vívidas de ampla utilidade em reflexões soturnas e estreitas. Além do mais, ao pintar um retrato de meus primeiros anos, também registro os acontecimentos que, por passos insensatos, levaram ao meu infeliz relato posterior, pois quando considero o nascimento da paixão, que depois dominou meu destino, vejo-a surgir, como um rio em uma montanha, de fontes ignóbeis e quase esquecidas, mas que, ao ganhar volume em seu percurso, tornou-se a torrente que arrastou todas as minhas esperanças e alegrias. A filosofia natural, nota de rodapé número 12. Estudo de causas e princípios do mundo material, que engloba a ciência empírica e a metafísica. Foi precursor das ciências naturais até o século XIX e gerou especialidades como a física e a química. A filosofia natural foi o gênio que pautou meu destino. Desejo, portanto, nessa narrativa, expor os fatos que levaram à minha predileção por essa ciência. Quando eu tinha 13 anos de idade, fizemos todos um passeio às termas perto de Tonham. A inclemência do clima nos obrigou a passar um dia confinados na estalagem. Nela, encontrei por acaso um volume das obras de Cornelius Agrippa. Nota de rodapé número 13. Heinrich Cornelius Agrippa von Neteschen, 1486 a 1535, foi um estudioso cabalista alemão interessado em ocultismo, alquimia e astrologia, entre outros. Fim da nota de rodapé. Nela encontrei por acaso um volume das obras de Cornelius Agrippa. Abriu com apatia. A teoria que ele tentava demonstrar e os fatos maravilhosos que relatava logo transformaram essa sensação em entusiasmo. Uma nova luz pareceu despertar em minha mente, e tomado de prazer, comuniquei a descoberta a meu pai. Ele olhou descuidadamente para a folha de rosto do meu livro e disse: "Ah, Cornelius Agrippa? Meu querido Victor, não perca tempo com isso, é um lixo lastimável." Se, em vez desse comentário, meu pai tivesse se preocupado em explicar-me que os princípios de Agrippa haviam sido totalmente refutados e que o sistema moderno de ciência possuía poderes muito maiores do que os antigos, pois estes eram quiméricos, enquanto aqueles eram reais e práticos, sob tais circunstâncias eu certamente teria deixado Agrippa de lado e, contentado, minha imaginação, aquecida como estava, retornando com o maior ardor aos meus antigos estudos. É até possível que minha linha de pensamento nunca tivesse recebido o impulso fatal que me levou à ruína. Mas o olhar superficial que meu pai deu ao volume de forma alguma me assegurou que ele conhecia seu conteúdo, e continuei a ler com grande avidez. Quando voltei para casa, minha primeira providência foi buscar a obra completa do autor e, em seguida, as de Paracelso e Alberto Magno. Nota de rodapé número 14. Paracelso é o pseudônimo de Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 1493 a 1541, alquimista e físico suíço que acreditava em ciência criacionista, como Frankenstein. Alberto Magno, 1193 a 1280, foi um teólogo dominicano e professor de São Tomás de Aquino.
que acreditava que a magia era essencial na busca do conhecimento. É acreditada a ele a criação de uma cabeça de latão que podia responder a perguntas, como um tipo de autômato. Fim da nota de rodapé. Quando voltei para casa, minha primeira providência foi buscar a obra completa do autor e, em seguida, as de Paracelso e Alberto Magno. Li e estudei a imaginação selvagem desses autores com deleite. Eles me pareciam tesouros conhecidos por poucos além de mim. Descrevi a mim mesmo como sempre imbuído do desejo fervente de penetrar nos segredos da natureza. Apesar do intenso trabalho e das descobertas maravilhosas dos filósofos modernos, eu sempre saía de meus estudos descontente e insatisfeito. Dizem que Sir Isaac Newton teria declarado sentir-se como uma criança catando conchas diante do grande e inexplorado oceano da verdade. Para as minhas apreensões de menino, seus sucessores nos ramos de filosofia natural com os quais eu tinha familiaridade pareciam principiantes dedicados à mesma busca. O camponês inculto contemplava os elementos ao seu redor e tinha conhecimento de seus usos práticos. O mais estudado filósofo conhecia pouco mais. Ele desvendava parcialmente o rosto da natureza, mas seus traços imortais ainda eram um espanto e mistério. Ele podia dissecar, anatomizar e dar nomes, mas, para não falar de uma causa final, as causas secundárias e terciárias lhe eram profundamente desconhecidas. Eu havia vislumbrado as fortificações e os entraves que pareciam evitar que os seres humanos adentrassem a fortaleza da natureza, e brusca e ignorantemente lamentava. Mas ali estavam livros, e ali estavam homens que haviam penetrado mais fundo e conheciam mais. Acreditei em tudo que declaravam e me tornei seu discípulo. Pode parecer estranho que tal coisa aconteça no século XVIII, mas enquanto seguia a rotina da educação nas escolas de Genebra, era em grande parte um autodidata em meus estudos favoritos. Meu pai não era uma pessoa científica e tive de lutar com uma cegueira infantil acrescida de uma sede estudantil por conhecimento. Sob a orientação de meus novos preceptores, empreendi com grande dedicação a busca da pedra filosofal e do elixir da vida. Nota de rodapé número 15. A alquimia buscava, entre outros objetivos, encontrar a pedra filosofal, substância desconhecida que teria o poder de transformar metais comuns como cobre e chumbo em metais preciosos como ouro e prata. Dela também derivava o elixir da vida, capaz de curar doenças e prolongar indefinitivamente a vida. As diversas observações e experimentos de alquimistas em busca da pedra filosofal criou um corpus de conhecimento que, em última instância, levou ao desenvolvimento da química, da metalurgia e da farmacologia. Fim da nota de rodapé. Empreendi com grande dedicação a busca da pedra filosofal e do elixir da vida, mas o segundo logo obteve minha indisputada atenção. Riqueza era um objetivo inferior, mas que glória não alcançaria com a descoberta se pudesse banir a doença da constituição humana e tornar o homem invulnerável a qualquer morte que não a violenta. Não eram essas as minhas únicas visões. O despertar de fantasmas ou demônios era uma promessa livremente estabelecida entre meus autores favoritos, a qual passei a buscar avidamente. E se meus encantamentos eram sempre mal-sucedidos, atribuí o fracasso mais à minha própria inexperiência e a meus erros do que a uma carência de habilidade ou fidelidade dos meus instrutores. E assim, por um tempo me dediquei a sistemas ultrapassados, misturando, como um inapto, milhares de teorias contraditórias e debatendo-me desesperadamente num atoleiro de conhecimentos variados, guiado por uma imaginação ardente e um raciocínio infantil, até que um acidente mais uma vez mudou o curso de minhas ideias. Eu tinha cerca de 15 anos quando, em nosso retiro na casa perto de Belrive, testemunhamos uma tempestade das mais violentas e terríveis. Avançava de trás das montanhas do Jura. Nota de rodapé 16. Cadeia de montanhas dos Alpes da Suíça, da França e da Alemanha. Fim da nota de rodapé. Avançava de trás das montanhas do Jura, e os trovões irrompiam com um temeroso estrondo de vários cantos do céu. Permaneci durante o temporal, observando seu progresso com curiosidade e encanto. De pé à porta, vi de repente uma língua de fogo sair de um velho e belo carvalho, a cerca de 18 metros da casa, e logo que a luz ofuscante cessou,
O carvalho havia desaparecido, restando apenas um toco queimado. Quando fomos vê-lo na manhã seguinte, encontramos a árvore despedaçada de uma maneira singular. Não estava lascada pelo choque, mas inteiramente reduzida a finas raspas de madeira. Nunca contemplara nada tão completamente destruído. Na época, eu não desconhecia as leis mais óbvias da eletricidade. Naquela ocasião, um homem de grande pesquisa em filosofia natural estava conosco e, empolgado pela catástrofe, entrou na explicação de uma teoria que havia formulado sobre eletricidade e galvanismo. Nota de rodapé 17. Galvanismo é o conceito de contração muscular provocada por estímulos elétricos. O fenômeno recebeu o nome de Luigi Galvani, 1737 a 98, físico, biólogo e filósofo italiano que iniciou os experimentos com eletricidade em Reims. Dele originam-se as ideias de que a vida poderia ser criada por eletricidade. Entrou na explicação de uma teoria que havia formulado sobre eletricidade e galvanismo, que era ao mesmo tempo nova e espantosa para mim. Tudo o que ele disse deixou grandemente à sombra Cornelius Agripa, a Alberto Magno e Paracelso, os senhores de minha imaginação. Mas, por alguma fatalidade, a queda desses homens desmotivou-me da busca de meus estudos de costume. Parecia-me que nada poderia ou seria conhecido. Tudo o que tomara minha atenção por tanto tempo, de repente, tornava-se desprezível. Por um desses caprichos da mente, aos quais somos talvez mais sujeitos no início da juventude, desisti de uma vez de minhas antigas ocupações, abandonei a história natural e toda a sua prole, como uma criação deformada e abortiva, e passei a nutrir o maior desdém por uma pretensa ciência que nunca pôde nem passar pela soleira do real conhecimento. Nesse estado mental, levei-me à matemática e aos ramos do estudo relativos a ela, pois tinham sido edificados sobre fundações seguras e eram, portanto, dignos de minha consideração. É desse modo estranho que nossas almas são construídas, e por tais leves ligamentos que somos atados à prosperidade ou à ruína. Quando olho para trás, parece-me que essa milagrosa mudança de inclinação e vontade foi a sugestão imediata de meu anjo da guarda, o último esforço do espírito de preservação para evitar a tempestade que já então descia das estrelas, pronta para me envolver. Sua vitória foi anunciada por uma incomum tranquilidade e alegria de minha alma. Em seguida, a renúncia de meus antigos e ultimamente atormentados estudos. Foi assim que aprendi a associar o mal com esses estudos e a felicidade com o abandono deles. Foi um forte empenho do espírito da bondade, mas foi ineficiente. O destino era potente demais, e suas leis imutáveis haviam decretado minha completa e terrível destruição.